Galerinha, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos, galerinha, meus queridos técnicos em finanças. Como é que vocês estão? Tão bem? Já teve um intervalozinho aí de 20 minutinhos para vocês descansarem, relaxar com o esqueleto. E agora vamos começar o projeto, né, gente? Buscando aí o aprendizado interdisciplinar. Confere? Tá conferindo? Olha o nosso tema de hoje aí. Olha nosso conteúdozinho aí, ó. Que o nosso diretor vai colocar. A continuação sobre o estudo acerca do agrobusiness, agronegócios. Tanto a questão local como na questão nacional. Tá certo, gente? Meus queridos, esses temas que nós colocamos, sempre nós viabilizamos para vocês como forma de vocês terem caminhos para a construção do projeto de vocês, tá? Então, entendam, vocês, ao longo desta disciplina, vocês estão recebendo dos professores toda a orientação por meio da nossa disciplina aqui. E futuramente os mediadores vão estar também acompanhando vocês aí, nos polos onde vocês estão. Então, percebam o seguinte, é claro que hoje a temática ela é muito mais voltada para a sua concepção, para a sua realidade, do que você buscar coisas que não tem nada a ver com você, fora do teu eixo aí de estudo. Então, quando a gente coloca reconhecer o agronegócio como uma atividade econômica, professor, mas aqui eu não tenho agronegócio. Pois é, o agronegócio, tendo ou não tendo no seu município, tendo ou não tendo na sua localidade, você pode levantar os porquês dessa questão num projeto, tá certo? Então, perceba que quando a gente coloca aí, ó, a gente coloca uma mãozinha segurando o celularzinho, tá aí, bem aí, né? Na sua telinha, você refletindo sobre esse tema. É para que você reflita o seguinte mesmo, é para que você veja que por que é que será que o agronegócios não tem no meu município? É por causa da questão demográfica? É porque ele realmente existe uma inanição nessa questão demográfica, natural, especificamente? Não tem potencial para isso? Pode ser, e você pode levantar, mas por que ele não pode ser alguma coisa que possa linkar com outros setores, tá? Então, faça essa reflexão, porque é um tema bastante pertinente para você, mesmo a sua localidade não tendo o agrobusiness, o agronegócio. Por quê? Porque, de uma certa forma, é um grande potencial que o Brasil tem. O Nordeste tem, é claro que o semiárido, é claro que em algumas regiões, a tua localidade, pode ser que a questão do plantio, a questão do fomentar, do trabalhar da terra, né, da produção rural, não seja tão forte. Mas você pode levantar este cenário e, a partir de um estudo seu, quem sabe se não pode se tornar, por exemplo, quem sabe se você não pode ir para outras situações que vão abrir a partir do teu projeto, da tua construção de projeto, tá? Então, na tua realidade, aonde você está vivendo, é importante você levantar isso, porque aí você já faz um papel de pesquisador, aquele que vai extrair a situação, a realidade onde você está vivenciando e pode colocar disponível isso para a sociedade em um trabalho científico. Então, entenda que, ao mesmo tempo que você está finalizando o seu período escolar, você também vai estar fazendo um trabalho onde vai contribuir para a sociedade e isso vai estar te posicionando nesse mercado, tá certo? Então, é um tema pertinente porque é o segundo setor mais forte do Piauí. Serviços vem criando, mas os serviços eles retornam para o agronegócio. Então, a mão de obra qualificada, vocês, por exemplo, da área de finanças, vão entrar nessa área, né? Vocês podem estar se deslocando para áreas mais próximas, para o Matopiba aí, por exemplo, lá, para essa região que é mais disseminada em termos de agronegócio e podem avançar nos seus diversos setores em relação ao conhecimento que vocês podem levantar, tá bom? Então,
Qual é o intuito? Primeiro, veja aí no nosso slide, ó, entender um pouco que quando eu vou falar sobre agronegócio, eu tenho que me aprofundar sobre as produtoras de rações, os frigoríficos, as empresas de laticínio, fabricantes de sucos, moinhos, armazéns, silos, isso tudo está conectado a essa atividade econômica. Porém, a gente sabe que hoje a produção agrícola, olha só como é que ela está dividida, tá? Até maio de 2017. Olha só a projeção. O que nós tínhamos lá no Centro-Oeste? Isto já vem aumentando, e muito, tá, gente? Colocamos os últimos estudos até 2017, porque boa parte dos estudos ainda estão desatualizados. Agora você vê, 43% de safra no Brasil está ligado ao Centro-Oeste. Você vê que no Nordeste ainda há um número que não é tão relevante, mas vem crescendo. A questão de produção agrícola por região. Eles aqui, eles têm mais experiência, eles têm mais mecanismos, mais instrumentos, já têm mais expertise, já têm mais o fomento da agricultura. Essa questão agrícola é muito forte no Centro-Oeste. No Sul também vem numa perspectiva forte, há muitas décadas, tá, gente? Décadas de 70, 80, 90. E só a partir de 90 que veio estourar realmente o investimento no Nordeste especificamente, porque você vê que está empate aqui, ó, há uma divisão em relação à questão do Sudeste. O Sudeste, ele vem no reinvestimento. Professor, essa perspectiva, de colocar aí o Sudeste, é que este momento aqui do Nordeste, gente, isso aqui não é Sudeste, tá? Isso aqui é o Norte. O Norte está em empate com o Sudeste, porque lá você tem maiores campos e existe realmente uma exploração. Ou seja, você começa a entender que existem alguns níveis dentro do agronegócio. Que níveis são esses? Nós temos a perspectiva de 3 níveis. O primeiro deles está ligado à questão da produção rural, os produtores, seja ele micro, seja ele pequeno, médio e grande. Aí você me diz, mas professor, existe um tratamento igualitário? Existe alguma coisa que realmente possa fazer com que o micro... Agora sim, existe um tratamento igualitário, que o micro ele se compara a ter mais benefícios agora, tá? Eu digo agora, nos últimos 10 anos, tá, gente? Nos últimos 10 anos, na última década, o micro ele vem sendo enfatizado e existe uma importância por causa do investimento das instituições, por exemplo, das autarquias. E essas autarquias, numa perspectiva de investimento no micro e pequeno produtor, abrindo créditos e deixando que esse micro possa dar sustentabilidade a esse ecossistema. Como um segundo fator, porque esse é o primeiro, todos aqueles que fornecem insumos, ou seja, os stakeholders, eles estão ligados a essa cadeia. Cadeia de quê? De fornecer máquinas, sementes, defensivos, equipamentos, e isso, a tecnologia, ela avançou nessa pandemia em 10 anos. Nós temos hoje situações que ocorrem, que era para estar acontecendo daqui a 10 anos, e agora está acontecendo. Então, o fator tecnológico está avançando e muito, principalmente quem fornece essa tecnologia. Já num conceito, em termos de setor, você começa a entender que no terceiro nível, a cadeia de suprimento, ela é muito forte. Essa tecnologia que está aqui, no segundo setor, ela se liga a essa cadeia de distribuição, principalmente com novos mecanismos e como eu posso fazer com que a logística possa atender aos canais de distribuição. Porque a gente coloca, principalmente, algumas ferramentas, algumas metodologias, principalmente o SCM, metodologia SCM, que é uma sigla também em inglês, que quer dizer Supply Chain Management, tá? Então, eu vou colocar aqui, Supply
Supply Chain Management. Vou colocar o management embaixo. Ó, management, tá? Este Supply Chain Management traz um conceito de que o management é o gerenciamento, o chain é a cadeia e o supply o suprimento. Supply Chain Management traz este conceito de gerenciamento da cadeia de logística ou de distribuição ou de suprimentos. Ok, uma vez eu tendo isso, eu sei que também nessa atividade econômica existe a administração de tudo isso, a administração desses níveis. Nessa administração, você vai lidar com alguns técnicos. Nós temos os técnicos que estão ligados ali aos estudos físicos e aos estudos biológicos, onde esses profissionais vão contribuir em muito, gente, no mapeamento das situações, dos cenários em que nós vivemos. Então, dentro do agrobusiness, do agronegócio, você tem a perspectiva de estar ali, sempre mapeando o clima, mapeando a terra, controlando a água, analisando o capital, é aí que entra o técnico em finanças, e também verificando o seu distanciamento em relação ao mercado. Toda a questão de negociação, a expertise em relação à negociação, meus queridos que estão aí em Nossa Senhora de Nazaré, Nova Santa Rita, em Landre Salles, Joaquim Pires, em Ilha Grande, em Floresta, nossa querida Danusa que está aí ligadinha com a gente. Então, não esqueça que a partir do momento em que você estrutura todo um pensamento de gestão voltado para o agrobusiness, para o agronegócio, você vai ter que lidar com estas situações também. Entender um pouquinho acerca da mentalidade também dos técnicos que estão envolvidos, porque, por exemplo, são eles que vão trabalhar a perspectiva de um cronograma, de saber o momento da precipitação em relação à questão agro, a evaporação, a temperatura especificamente daquela estufa que vai ser trabalhada no plantio, a topografia, a fertilidade, a estrutura da terra, toda sendo analisada e sendo estudada minuciosamente, estatisticamente, a irrigação e a evaporação, até que a gente possa controlar e trabalhar a questão de redução de custos. Isso é um fator financeiro que vocês podem estar até levantando no projeto de vocês. A construção e as máquinas vindo também com as ferramentas e instrumentos para melhorar a capacidade de produtividade e lucro daquele local onde você está trabalhando. Ou seja, você pode utilizar o teu projeto para levantar esses estudos e até mesmo melhorar a relação entre os profissionais que estão ali, gente, naquele cenário. Então você pode desenvolver um projeto com essa perspectiva. Se você for para o lado biológico, você vai entender um pouquinho mais acerca, por exemplo, das espécies que você está lidando naquele ambiente, porque você vai estar lidando com espécies de animais. E esses animais especificamente, entender acerca das pragas, o que elas trazem de doenças, que tipo de insetos especificamente você vai ter que mapear junto, até para você se preparar, né, as chamadas ervas daninhas principalmente, para se preparar em termos de ter os seus desperdícios ali e de ter um possível plano B de gestão deste agrobusiness. Veja só que você tem aí
um contexto geral. Você vai ter aí como um técnico em finanças, dentro do agronegócio, que entender um pouquinho como é que eu vou promover tudo isso, como é que eu vou lidar com os produtos que eu estou lidando dentro do agronegócio, como é que eu vou trabalhar o meu PDV. O meu PDV é o próprio local de produção, onde ele vai ser armazenado o meu produto, onde eu vou trabalhar a estratégia, em que mercados a estratégia de precificação vai ser feita, como isso vai ser inserido, esse tratamento, por exemplo, com as pragas, esse tratamento com relação à água, como ele vai ser inserido nos meus custos fixos, e como eu vou projetar isso num preço onde ele possa ser competitivo diante do mercado. Então, olha como cada fator, e o lidar, e o entender de estar mais um pouquinho próximo dos técnicos que estão lá na terra, eles precisam estar dentro, por exemplo, de uma planilha financeira. Olha como é que ele precisa estar sempre nessa construção. Agora entenda o seguinte, que não vale isso se você também não tiver uma aproximação com os setores e entender sobre esses setores da indústria, do agronegócio. Direto, e se não relacionar, direta e indiretamente, tá? Não vale. Por quê? Se eu não tiver uma política direcionada para o financeiro, lembra disso. Se não tiver política direcionada para o financeiro, é claro que se não tiver uma relação em relação ao custo dos meus créditos, se eu não tiver um monitoramento, e este monitoramento não tiver ligado à questão até mesmo do lidar com a minha saúde financeira, já era, gente. Contratação de seguro rural, por exemplo, não vai ser um custo, vai ser um investimento, tendo em vista que você pode ter surpresas durante a execução da produção, tá? Então, entenda uma coisa, vocês que estão aí em Nova Santa Rita, Joaquim Pires, em Nossa Senhora de Nazaré, em Landre Salles, em Ilha Grande, em Floresta, entendam que quando você estiver mapeando esses indicadores financeiros, você vai ter que ter a ideia do que é que realmente acontece em cada um dos indicadores para você defender o investimento neles. Perceba que na questão automotiva, por exemplo, você vai ter que ver as melhores máquinas e a relação de custo e benefício do investimento. Hoje a questão tecnológica, ela traz e muito retorno financeiro. Traz e muito. A questão farmacêutica, principalmente, se você se aproxima do setor e entende, faz parcerias, principalmente na questão pecuária, onde há um link na questão do agronegócio, você vai ter, sim, condições de ter indicadores. É claro, os indicadores sempre mapeados na perspectiva do retorno sobre o investimento, o chamado ROI, uma sigla também em inglês que quer dizer Return Organization Investment. Esse retorno da organização, do investimento que você está fazendo, é o lucro, que vai ser aqui a moedinha, o lucro. Então, você, técnico em finanças, vai fazer um projeto onde você tem a facilidade para defender e mostrar que tem um domínio acerca disso. Mas, professor, eu estou começando ainda, vou ser inserido. Pois é, você vai ter este momento de colocar a situação, levantar o problema através da pesquisa, jogando soluções, mas para que os profissionais que já estão na área vejam quanto você tem de potencial para poder até mesmo assumir, por exemplo, um setor financeiro, depois que tiver experiência, mas entrar já como um estagiário, depois passar para o nível de trainee, e aí, mostrando a sua dedicação, você poder ter efetivamente uma posição de chefia, de liderança no caso, né? Mas aí, quando eu falo em dinheiro dentro do agrobusiness, existem alguns produtos, alguns beneficiários e o que o setor oferece. Existem alguns mecanismos que são tidos como investimentos que ainda a parte tradicional que eu digo são as gerações baby boomers, a geração X também, tá, gente?
A geração X, essa geração X é uma geração que ela vem tentando se modificar, a Baby Boomers também, mas mais a geração X em relação X, a mentalidade de investir mais em alguns produtos, como por exemplo a poupança rural, os depósitos à vista, o que você pode mapear em relação ao que você pode ganhar, o lucro do consumo ativo, que é o LCR, as fontes fiscais, que vem numa perspectiva dos investimentos, que são os fundos constitucionais de bancos, como BNDES, os institutos, aqui no caso financeiros, as instituições financeiras, a relação, mas quem é que oferece isso? São as instituições financeiras, os bancos, que em negociação, por exemplo, com a FEBRABAN, a Federação de Bancos, você pode ter uma negociação do bloco do movimento rural, e o movimento rural ter uma maior ampliação do crédito. Então, essa aproximação com o mercado financeiro vai fazer com que você tenha beneficiários, e esses beneficiários são os produtores rurais, são as cooperativas rurais, são os agentes envolvidos na questão dos serviços agropecuários, os serviços de escoamento também logísticos de produção estão aí atrelados a essa situação. Então, todo o monitoramento financeiro, gente, monitoramento financeiro, show de bola aí o pessoal de Ilha Grande aí, marcando presença, né? Show de bola, vamos para cima. Porém, alguns pontos marcam esse segmento no nosso querido Brasil, gente. Primeiro, a disponibilidade. Menos de 10% do território brasileiro é utilizado para o cultivo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Por que isso acontece? Pode ser pauta de um construto para o teu projeto? Pode. De levantamento de pesquisa? Por que lá no meu município existe algumas partes que não são trabalhadas? Porque não podem ser, realmente? A terra não é propícia para isso? Outro ponto que marca este segmento, o ambiente que é favorável. Esse ambiente favorável, ele inclui uma abundância em relação à água. É isso que às vezes acontece, o solo não é propício, o plantio, a luminosidade não é tão boa, então tem todo esse aspecto. No entanto, nós temos alguma coisa que agrava mais, que é o clima que é difícil. O ambiente não é favorável, os desafios são grandes em relação à estiagem, às pragas, é realmente uma situação que não tem condições de ser trabalhada. As chuvas são muito fortes, a lavoura não é desenvolvida porque não existe uma adubagem, ou seja, nós temos uma oscilação muito grande. Veja aí, de 2010 a 2020. Veja aí de 2010 a 2020. O agronegócios, principalmente, 2010 a 2020. Olha aí. Uma década. Olha o que nós temos em termos de oscilação em relação aos outros setores. Outros setores, os demais setores são em vermelho, tá? Veja aí, os demais setores do mercado são em vermelho. E aí, literalmente em vermelho, não é? Olha o que nós temos, gente, de oscilação. Eu acho que o menor número é realmente 2010. Porque ele vem numa ascensão, se você for ver, ele vem numa ascensão, claro, tem uns momentos ali de baixa, né, que os outros setores puxam, mas mesmo assim, puxando, ainda assim ele vem, ele enamora com o setor vermelho, tá? Lá em 2013, 2014, certo? Mas mesmo assim ele consegue crescer numa negatividade ocorrendo no mercado. E aí ele atinge o pico do pico mesmo, durante a pandemia. O pico do pico realmente ele atinge durante a pandemia. Tem ali em 2017,
não é? Uma primeira oscilação chegando na casa dos 80%, tá? Mas antes, lá em 2000, em 2013, ele também sinalizou um 82%, mas foi puxado pelos outros setores para o negativo, por isso que não foi tão positivo assim. Ou seja, foi um dos melhores cenários, por exemplo, em 2017, sim, porque além dos setores, dos outros setores, comercialmente falando, estarem com um negativo menor, e aí foi a menor experiência mesmo dos outros setores, 25,8, você vê que lá aqui, quando ele atinge em 2020, na pandemia, atinge 87,6, aí eu vou ter os outros setores caindo, porque entra a questão da política do isolamento, e aí é que afeta um pouco, porque vem um fator diferenciado, que ninguém nunca tinha passado, esta geração especificamente, né? Essa geração especificamente nunca tinha passado por uma pandemia com essas consequências. Então, todo esse cenário aí, gente, mostra, os outros setores são todos os outros setores mesmo, somando, você tem uma baixa muito grande. Agora, o saldo total é exatamente esta linhazinha, tá? Nós estamos explorando aqui todos os indicadores, o saldo total é esta linhazinha aqui verde. Você vê que ela desce, ela descendo, mas ela se recupera rapidinho, e ela atinge o pico lá em 2017, e aí ela vem oscilando, mas outro pico ela atinge no período pandêmico. Então, o setor do agrobusiness, o setor do agronegócio é realmente ascendente. Ele tem esta conceituação de ascendência. Logo, eu tenho que mapear os principais pontos que marcam esse segmento, entendendo que vai sempre existir complexidade, as longas distâncias, a distribuição logística e o trabalho do CS, do SCM, do Supply Chain Management, faz parte desse produto, faz parte desse contexto. A produção está aí no entrave logístico constante. A diversificação faz parte também do contexto expressivo dos produtos, frutas, né? A produção de flores, hortaliças, açúcar, café, soja, madeira, borracha, carnes. Então, isso também propicia uma multiplicação das negociações, além da gestão de empresas familiares, porque aí tem que trabalhar a profissionalização, principalmente o legado, a sucessão de quem vai estar assumindo, esta profissionalização trazendo a imparcialidade, deixando o passional de lado, entra aí um modelo de gestão, onde você vai ter muitas empresas familiares que têm e passam por esse momento de sucessão, que é o mais difícil, porque nem sempre são os filhos que estão mais competentes para gerir aquele negócio, e aí entra todo um contexto de transição. Essa transição ela vai impactar, e você vai ver muito isso, caso você possa ir, por exemplo, né? Vou pedir aqui para o meu querido diretor compartilhar a tela aqui. Por exemplo, você faz o projeto, tá, gente? Você está vendo aí a complexidade, diversificação e empresas familiares. Você levanta o projeto e este projeto vai para uma empresa familiar. É claro, gente, que a aceitação, por exemplo, na gestão familiar, ela tem pontos fortes e pontos fracos. A gente sabe que o movimento ele é muito grande, principalmente nas famílias que sobem do sul para o sul do Piauí, por exemplo. Nós temos muitas famílias do sul do Brasil que sobem e foram lá e começaram a trabalhar, por exemplo, o cultivo da soja. Mas hoje, a questão do investimento no agronegócio, por exemplo, no sul do Piauí, está mais profissional do que há 10, 20 anos atrás. Porque se começou a trabalhar um modelo de gestão com foco
em metas, em resultados, em procedimentos, em se desenvolver e trazer profissionais para tornar mais de uma certa forma, detalhista e técnico o lidar com aquelas situações de processos internos dentro do agronegócio. E o investimento começou a ser feito dessa forma. Ou seja, foi trabalhada a conscientização. Então você vai ver também que vão ter as situações passionais, mas o modelo mental que está aplicado lá é um modelo também que está avançando muito para os resultados positivos e lucrativos com base no profissional mesmo. Então, você vê que até algumas empresas que trabalham nesse agrobusiness, no agronegócio, têm os chamados conselhos administrativos. E esses conselhos administrativos, onde você tem representantes de setores, onde eles podem tomar decisões juntos, porque aí às vezes são conglomerados de empresas, mas empresas familiares, e você vai ver familiares dentro desse congresso, aliás, dentro desse conselho administrativo. Então, é como se fosse um corpo de gestão, e esse corpo de gestão tomando as decisões. Não mais o chamado CEO, né, o presidente dos presidentes, ou seja, das organizações, ele não toma decisão sozinho, ele vai ter um voto, porém, o voto entre o conselho administrativo também vão ser parte dessas decisões para os negócios realizados no mercado do agrobusiness, tá? Então, a profissionalização chegou para ficar. As famílias que não se profissionalizaram na sua gestão do agronegócio, elas estão minguando e passaram para grandes grupos o seu percentual de controle das empresas que estão, né, as empresas rurais que estão no mercado. Então, nós temos hoje empresas no Piauí que estão aí despontando como exportadores para o mercado norte-americano, para o mercado europeu, para o mercado asiático, tendo esses canais e colocando a sua participação no mercado financeiro também, dado a isso a profissionalização dessa gestão. Então, são fatores que são bastante, que contribuem para um agrobusiness mais sólido e que você vai encontrar, de certa forma, em alguns momentos, algumas dificuldades, sempre vai ter, mas vai encontrar um outro mundo de gestão, porque eles estão bem à frente, por exemplo, de até mesmo outras empresas da capital, em Teresina, estão bem à frente da capital em algumas empresas familiares que ainda têm processos antiquados, que já até caducaram, mas que mantêm um processo que até já é analógico, não é digital. Então, há essa surpresa. Então, vão encontrar empresas que estão à frente de outras empresas que estão até na capital, que eram para estar, né, investindo em tecnologia e avanço de capital intelectual constante. Certo? Voltando para os slides. Então vamos. Seguindo. Essa sucessão, ela tem que ser planejada, a sucessão familiar dentro do agronegócio, gente, tem que ser planejada. Então o planejamento ele tem que começar desse legado já de forma prévia. E você pode contribuir, entendendo um pouquinho quem são as pessoas que são competentes realmente para assumir esse negócio, né? Para assumir a liderança do negócio. Tá, mas o mercado em si, ele é voltado para a exportação, tá? O foco realmente, ele é voltado para a exportação, o agronegócio. Embora importe também fertilizantes que utiliza. Mas como é que é isso, professor? Pois é, o Brasil negocia boa parte da sua produção com outros países. Mas em 2020 foram exportados, olha, 82 milhões de toneladas de soja, gente. Olha só aí, 32 toneladas de milho. Essa tecnologia que nós trabalhamos, que entra em expansão, ela vem como um avanço de uma agricultura mais precisa, onde as propriedades brasileiras, por exemplo, elas estão aparelhadas e conectadas simultaneamente, como a gente já falou, de aplicativos e drones, que trazem toda uma realidade, até mesmo uma realidade que outras regiões do Brasil não estão, e outros setores não estão atualizados. Você ter um plantio
monitorado por drones, assim como você tem também gado sendo monitorado por drones. É claro que existe um treinamento, existe todo um aperfeiçoamento em relação a isso aí, sim, mas entenda que a tecnologia veio para ficar. Você saber aonde especificamente a localidade que está ocorrendo uma praga pelo seu smartphone, imagina aí, gente. Você saber, por exemplo, localizar aonde está o seu trabalhador, mapeando ele durante o horário de trabalho e tendo algumas informações acerca dele, porque você vai ter um campo vasto aí e o espaço ele tem que ser mapeado e o que ele fez, a rota que ele fez também ele pode ser mapeada. Saber através de sensores o que está propício para a irrigação, entender o impacto do sol, da claridade naquela plantação e entender qual é o motivo e o que você precisa fazer para melhorar este impacto, além, gente, de ter sensores para detectar as pragas. Você imagina onde é que nós chegamos, a modificação e a composição em relação a isso. Fora que a movimentação de tudo que está acontecendo naquele solo. Professor, parece coisa de cinema, pois é, mas veio para ficar, meus queridos, veio para ficar, pode ter certeza disso, não tem retorno. Essa tecnologia é uma tecnologia chamada de última geração mesmo, tá certo? Que pode funcionar aí em Nossa Senhora de Nazaré, que pode funcionar aí em Nova Santa Rita, em Landre Salles, em Joaquim Pires, em Ilha Grande, em Floresta, no Piauí inteiro. Vai depender de como vai se adequar. A nossa região, ela é construída, né, numa perspectiva e está ali com a energia solar hoje, está sendo disseminada, por exemplo. Então você vê um investimento grande, você vê a tecnologia sendo o referencial e nós temos que utilizar dessa tecnologia porque elas vão nos trazer muitos dados que vão ser compilados em informações e que você vai aplicar o seu conhecimento que você está aprendendo aqui no canal Educação, para que você entenda mais e chegue preparado e as pessoas vejam o seguinte: poxa, você terminou a sua fase de colégio, de escola, e aí você agora, com fase estudantil, já está preparado, até mesmo já sabendo o que está acontecendo no mercado. Pois é, essa é a função dos cursos técnicos, gente. Essa é a função dos cursos técnicos, passar a realidade, é o saber fazer, para você já chegar e fazer mesmo, para ter. Você sendo um aluno dedicado, você estando, né, como um aluno dedicado, você fazendo por onde você vai ter, consequentemente, resultados positivos para você. E o projeto de aprendizagem interdisciplinar é um mecanismo para isso, tá bom? Todavia, entenda o seguinte, olha só, eu tenho nesse segmento os chamados players, os chamados jogadores, é um mercado que é dominado por um aspecto de grandes jogadores, de grande porte. E é claro que não vai deixar de ter os oligopólios. A questão da oferta de preços, a negociação, as barganhas, as condições de pagamento, elas precisam ser realmente negociadas, estabelecendo conexões onde você tenha, por exemplo, relações de ganha-ganha entre os grupos de interesse, ou seja, aí entra técnicas de negociação dentro dessa atividade econômica. O aprimoramento contínuo, para que esse aprimoramento contínuo entre num processo de criar sinergia com quem faz parte dos seus stakeholders, com os seus fornecedores, com os seus parceiros, com os seus canais de distribuição. Por que sinergia? Porque você vai buscar o todo é maior do que a soma das partes, o todo é a sensação de que todos estão ganhando. Você sempre ali com os seus parceiros passar esta negociação de uma forma que todos percebam essa situação. Então, os grandes players, eles vão tentar tirar vantagem sempre. E aí vai da capacidade sua de investimento em competências técnicas e comportamentais para melhorar a tua forma de negociação na situação de precificação. Entenda isso.
Entenda que a estratégia de negociação ela é estudada constantemente, mas por nós também, professor, pelos técnicos de finanças, sim, pelos técnicos de finanças, meus queridos, pelos técnicos de finanças, não tenha dúvida disso, que vocês vão estar participando desses processos de negociação também. Todavia, no entanto, então, veja o seguinte, olha só como é que está o mapeamento hoje de alguns produtos. Eu tenho aqui a produção, a exportação e o market share, ou seja, o que é o share mundial? Fatia de mercado. Olha só a fatia de mercado do suco de laranja, gente. Maior exportador mundial. Olha só aqui. Olha a categoria que nós estamos. Do suco de laranja, certo? Ô, professor, pensei que o senhor falou tanto na soja. Pois é, a soja aí, ó, ela vem com 50%, mas mesmo assim, na categoria também, tá? Nas outras categorias se batem também, porque nós temos o café, já tem história nosso café, o açúcar do mesmo jeito, 33%, olha só que maravilha. Em terceiro lugar, gente, a carne de frango. E em segundo lugar, olha aí, segundo lugar no mundo, carne bovina. Então, olha que orgulho que dá, o quanto nós impactamos nas negociações pelo mundo afora. Olha o quanto nós temos o poder também de estar influenciando em relação a tudo que acontece neste setor alimentar. Olha a cadeia, o quanto era importante você entender o potencial do nosso país e o potencial das regiões. O quanto é importante você saber que se você for trabalhar num setor desse, vai ser muito promissor, gente. Muito promissor. É um setor para que você olhe com carinho, com zelo, porque é um setor promissor, tá? É claro, você estando mais próximo dele e gostando dele, melhor ainda. Porém, quando a gente olha para o Piauí, que ocupa aí a terceira, né? Terceira posição, a terceira posiçãozinha nessa produção no Nordeste. Olha aí, ó. No Nordeste, perdendo só para quem? Que é o que vale ao 21% da produção, perdendo só para Bahia e o nosso querido vizinho, o Maranhão. O Maranhão. O Maranhão tem história nos seus plantios, ele traz essa questão histórica também, é um estado que foi abençoado pelo solo. O Piauí aí, no caso, ocupa a segunda posição na produção de arroz. Por quê? Porque o Maranhão, ó, ele vem superando essa perspectiva exatamente pela questão do terreno, tá, gente? Se não fosse por isso, o nosso Piauí era o primeiro. O arroz lá no Maranhão é a principal cultura. É uma cultura muito forte com os seus plantios. Então, nós temos aí o arroz como carro-chefe no Maranhão. Olha só aqui quando eu coloco para o Piauí, no ano de 2018, em outra cultura que é a cultura do feijão, as lavouras temporárias aí. Olha aí, olha quem está em primeiro lugar. Pio Nono em primeiro lugar, com toneladas aí em 2018. Um ano antes, 2 anos antes da pandemia. Né? Você tem aí Bom Jesus em segundo, Palmeira em terceiro, Palmeira do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro em quarto, Cocais em quinto, em sexto Currais, Fronteiras em sétimo, em oitavo São José do Piauí, Campo Grande do Piauí em nono e em 10º lugar, segundo o IBGE, Canto do Buriti. Isso é em toneladas, mas veja também que o nosso feijão também é promissor. O nosso feijão também é promissor. E a cultura do feijão, você pode ver aí na sua localidade, aí em Nossa Senhora de Nazaré, em Nova Santa Rita, em Landa e Salles, em Joaquim Pires, em Ilha Grande, em Floresta. Você pode ver o porquê que não se cultiva, o porquê que não se trabalha isso. Correto?
No Piauí, nós somos em terceiro lugar quando eu falo na produção de milho. No Nordeste também. De novo, perdemos só para quem? Para a Bahia e para o Maranhão. O Piauí ele vai estar ocupando essa terceira posição também no Nordeste, quando a gente fala no feijão, que a gente acabou de colocar para vocês aí, ó, no feijãozinho, que equivale a 11%. Aí é que aparece, por exemplo, um outro estado, tá? Sendo superado por quem? No feijão, o forte ali está o Ceará em primeiro lugar e Bahia despontando em segundo lugar. Então você vê este controle constante. No Brasil, por exemplo, o feijão, ele entra com um controle aí, veja bem, ó, segundo a Conab e a Infrab, aliás. Até 2018, o que a gente tem aí? A evolução, principalmente plantada. Ó, plantada em hectares. Você tem a primeira, segunda, terceira safra, que há aí uma oscilação. Você vê a diferença deste número para este. A primeira safra, né, até sendo menor, aumentando só um pouquinho na segunda safra, em 2018, ó, e diminuindo novamente em 2018. A produção em toneladas no Brasil, você já vai ter um outro cenário aí, que é na primeira e na segunda safra, terceira safra, você tem uma diminuição, uma manutenção e uma diminuição novamente. As médias nacionais vêm ocorrendo um índice de diminuição. Veja que está, olha aqui o cenário que está se seguindo aqui, tá? Em termos de médias nacionais. Essa cultura, de certa forma, está passando por um momento que é um momento diferenciado. Você sai de 343,96 em 2016 para 97, ou seja, menos da metade. Então, tem alguma coisa acontecendo nesse setor. Todavia, no entanto, você entende que a soja é realmente a principal na balança comercial do Piauí. Ela traz esse entendimento em números. Aí você tem em 21, por exemplo, a produção, ó, de 2.713.998 toneladas. Números, gente, números para vocês de finanças é importante. A cultura do arroz, por exemplo, ela vem ultimamente apresentando uma queda de 6,33. Essa produção ela tem uma área que é colhida neste 55, né, a 55 ou 1.700 hectares. Então, é lógico que a soja, ela passa por um momento de estar sendo o foco das atenções. Sim, olha só aqui o percentual de área plantada e olha só o que se investe aí nos estudos da Conab principalmente. Tá? Você vê aqui, ó, o Nordeste, Piauí aqui sendo desenvolvido, o Maranhão aí despontando junto com a Bahia, mas o Piauí segurando as pontas aí, certo? Onde você tem, olha o Centro-Oeste, olha o potencial do Centro-Oeste aí e dos estados ali, Mato Grosso, 96, Mato Grosso do Sul, 88, Goiás, 76. Aí você vai entender as numerações de Norte, né, com 65 Tocantins, que aí entra no Mato Piba, o Sudoeste também contribuindo, e o Sul já com a sua cultura já de muitos anos. Isso em novembro, informações de novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Olha o percentual aí entrando. A cultura do milho, ela também ultimamente, tem tido uma queda de 2,49. Essa produção ela tem esse crescimento a ser colhida e pode vir aí, espera-se que esta em 2000, né, possa superar esta de 2021 em termos de tonelada. Porque o feijão, existe também uma estimativa de mais queda. Você lembra que eu coloquei o gráfico onde ocorreu a queda? Agora a queda é de 35,93 a nível nacional. Então, a nível nacional, então no local também eu estou tendo essa repercussão. A soja, neste ano, do ano passado para cá, ou seja, agora até o dia 12
de fevereiro deste ano, olha como é que estava o cenário da soja. Olha só, no total de 25%, Piauí contribuindo com 5, tá? Mas está dentro dos players, dentro dos jogadores aqui. Rio Grande do Sul, que já tem uma cultura forte, não contribuiu com nada. Ocorreu uma entre-safra muito preocupante lá. Então você vê quem contribuiu mais. Os players do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, mas o maior foi o Mato Grosso. Então você entende que a Bahia, ela contribuiu com 6, mas tá juntinha aí do nosso Piauí. Isso até fevereiro de 2022, até fevereiro agora, tá? Realidade de agora. Qual é o destaque? O destaque é que a soja e o milho, eles apresentam 53,66 de produções, ou seja, então eu tenho respectivamente aqui 53,66 da soja e 42,41 da produção de grãos. Lógico que nisso aí, esta produçãozinha de grãos que você está vendo aí, ela vai exigir muito também de todos os aspectos macro e aspectos micro, tá, gente? Aspectos macro e micro. O macro, questão da cultura, questão da sociedade, a questão da demanda da sociedade, a questão econômica, a questão demográfica, a questão natural. No micro, os procedimentos que estão sendo utilizados nas rotinas administrativas dentro do negócio, dentro desse setor, o que está sendo investido em tecnologia. Fora que este cenário, para ele acontecer dessa forma, dessa colheita aí, ela tem que se bater com estas exportações do Piauí, que elas alcançam, né, nesse trimestre, alcançaram, aliás, no trimestre de 2021, 177 milhões, gente, um crescimento nominal. Ela vem avançando em termos de faturamento em dólares, Esses principais produtos exportados, ele vem na questão da soja triturada, das cedas vegetais, do mel, que totalizam 97% do faturamento dessas empresas, das exportações. Então, mais de 5 vezes o maior aferido lá em 2020. Tem potencial? Tem, porque é 4 vezes em relação a esse volume. Então, os 10 maiores importadores aí, as cidades importadoras, segundo dados estatísticos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo do Estado, principalmente. Você entende que o primeiro aqui, dados aqui com relação à Lagoa do Barro, olha só, equipamentos elétricos. Olha aqui, 200 em primeiro, equipamentos elétricos. Veja o que tem cada um aqui, equipamentos elétricos, você tem laminados, você tem aparelhos mecânicos, fertilizantes, trigos. Olha só os produtos aqui em Demerval Lobão aí, Olha fertilizantes de carnes aqui, onde entra lá em Picos. Então você tem o Uruçuí, se destacando em fertilizantes, tá vendo aí? E fertilizantes. Aí você tem lá o 10º em polímeros e há produtos para aviões. Olha só, professor, não sabia disso. Olha só os detalhes, gente. Das 10 cidades importadoras aí, de 521 milhões em 2021, durante a pandemia, o Piauí crescendo. Veja que esses produtos na pauta de exportação, você tem, é claro, a soja sendo alavancada com o maior número, o milho vindo em seguida, mas os outros também, mel não deixa de ser, os legumes também como potencial, há um crescimento por parte também de outros produtos, o couro sendo preparado e trazendo uma perspectiva de um percentual que seja representativo, além de glicerol, de preparações capilares, granitos, ou seja, tudo isso repercutindo no desenvolvimento regional, local, do agrobusiness, do agronegócio. Veja aqui, nós estamos tendo uma oscilação, mas um crescimento das exportações no Piauí. De um modo geral, entenda o seguinte, esse desempenho no setor externo piauiense, ele está mostrando o que a gente chama de um superávit. Porque, mesmo com a pandemia,
ocorreu um avanço na questão das commodities. O cenário ele é favorável a essa situação, a esta recuperação. É claro que depende muito de fatores externos, recuperação global, o que está acontecendo, né, na Europa, toda a crise energética devido não mais à pandemia, mas devido à guerra. Os principais produtos que estão aí no enfoque estão sendo bem representados com a soja, com o milho, com as cereais vegetais e com o mel. Então veja, tem potencial? Tem, e muito. O nosso Piauí tem potencial e muito, meu querido e minha querida. Queria que o meu querido diretor colocasse aqui para a gente finalizar esta disciplina de hoje, colocando o seguinte: você vê que aonde você está, no cenário em que você está, você pode muito bem sim. Você pode levantar as potencialidades, mapeá-las de uma forma onde estatisticamente usa o teu pensamento, raciocínio lógico de finanças. Veja que eu coloquei muitos números aí, muitos percentuais, então você depois pode revisar e lá na plataformazinha, dar uma olhada, detalhar, parar, anotar direitinho, né? Dar o pause ali e tal, para que quando você for construir o teu projeto, você iniciar de uma forma que você tenha respaldo estatístico para isso. Certo? Essa estruturação de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, entenda que você pode pegar esses dados e depois, na construção do seu projeto, você vai atualizando. Mas que é, sim, um segmento promissor e principalmente para o seu projeto. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, fica com Deus. Fui!